Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal em colaboração com o Leonardo Macedo. E nesse vídeo a gente quer conversar com vocês sobre diversificação e investimento internacional. Existe a possibilidade de você se tornar um investidor global. O mercado evoluiu bastante e hoje com alguns cliques você consegue abrir uma conta fora e mandar o seu recurso para lá e se tornar de fato um investidor global. No momento atual, a gente vive um cenário de juros, num cenário de queda de juros nos Estados Unidos, queda de juros no Brasil. A bolsa no Brasil subiu bastante e o dólar também vem caindo nos últimos anos, né? Abre-se aí uma oportunidade de ao menos você começar a fazer os seus investimentos internacionais. Saiba que o próprio país, o Brasil, tem reservas cambiais, né? O Brasil tem moeda forte em seu portfólio de investimentos. Então, dado que o seu país tem, é interessante que você também tenha. Independente do momento político-econômico, né, Léo? Acho que é interessante o brasileiro ele ter pelo menos uma parcela dos seus investimentos lá fora. Eu queria que você comentasse um pouco, Léo, aqui com a turma, o que você acha desse investimento lá fora, se é importante a pessoa ter, e qual o caminho que ela pode percorrer? É simples ter uma conta, se tornar um investidor global? Bom, primeiramente, um prazer, né? Obrigado a todos aí que clicaram no vídeo e se interessaram pelo tema. Bom, hoje em dia se torna muito fácil abrir conta internacional. No passado era um transtorno, era bem difícil. Mas agora aqui no escritório a gente tem uma boa parceria aí para dolarizar o patrimônio. Muitas vezes o brasileiro fica limitado aqui ao Brasil, né? A essa região aqui do globo, né? Do mundo, né? Essa região estratégica. Eu falo estratégica assim, porque tem muitos minérios, né? O Brasil é um país muito rico. Mas o mercado americano, por exemplo, é muito mais antigo, muito mais desenvolvido. E tá numa moeda mais forte também, né? Então é interessante abrir uma conta lá para começar a diversificar. E no início, você até falou ali, os juros no Brasil tá numa tendência de queda, né? Ainda não cortou, mas o Banco Central já sinalizou que vai começar os cortes. Nos Estados Unidos já começou o corte. Mas tem um fato interessante aí, porque o Japão tá subindo juros. E lá a situação tá bem diferente. Então, assim, eles lá estão tentando conter uma escalada da inflação, né? E no passado, por exemplo, ali nos anos 80, 90, o Japão era febre, né? As maiores empresas estavam lá. E hoje tem muita gente olhando para a China, para a Coreia, para a Índia. E é possível você comprar ETFs para diversificar nesse tipo de geografia, né? Então, quando a gente fala de dolarizar patrimônio, não é só você investir nos Estados Unidos. Você também pode comprar ETFs de outros países. Então, na verdade, você está saindo da jurisdição brasileira, mandando seu recurso para fora, para os Estados Unidos, sim. Mas o mercado americano ele é muito amplo, né? Existem empresas que têm tamanho superior ao PIB brasileiro. Então, você tem muitas opções de investimento. Então, é importantíssimo que você se torne um investidor global e aí, com uma conta lá fora, você tem acesso a todos os mercados. Você não fica limitado, né? Esse processo, Léo, de se tornar um investidor global é simples? É fácil fazer uma conta fora? Sim. Hoje em dia, basicamente, a plataforma que a gente usa basicamente é uma corretora brasileira que está registrada nos Estados Unidos. Ela tem uma sede lá. Então, ela tem todas as licenças da SEC, dos órgãos reguladores de lá, dos Estados Unidos. Então, basicamente, você vai usar os documentos brasileiros. É bem simples, questão de 5 minutos você abre uma conta. E bom, é basicamente você fazer um Pix daqui da sua conta brasileira para a conta internacional e depois fazer a conversão de câmbio. E hoje tem várias plataformas, né? E muitas delas nem usam o IOF da economia atual, né? Porque o IOF está em 3,5%. Então, muitas delas estão usando 1% de IOF, o spread é baixo. Então, assim, acaba que você não tem muitos custos de operação, como era no passado. Então, essa parte operacional acabou ficando muito fácil. E também não precisa ser assim um investidor que tem muito dinheiro, né? Sim, com certeza. Às vezes a pessoa pensa, quando eu ficar milionário, eu vou dolarizar meu patrimônio. Não, você pode começar a pensar fazer isso pode devagarzinho agora, né? E começar mandando recursos para fora, né? Você comentou que é um processo bem simples, que a pessoa faz um Pix, faz um processo de câmbio, e aí o recurso ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Chegou lá, ele pode fazer a alocação
no que ele pode alocar assim? Tem renda fixa, variável, ETF, ações? Bom, acho que o que é mais próximo do brasileiro entender é título público, que lá no caso são os Treasury Bonds, que é equivalente a comprar um título do governo brasileiro, governo americano, então isso é bem parecido. E assim, eles não têm CDB, mas eles têm os CDs, que são bem parecidos, né? Que são ali títulos de curto prazo, que são títulos bancários. Mas ETF, igual tem no Brasil, isso daí acaba não mudando muito, né? A diferença é que lá você consegue comprar ETF de minério, de empresa, de país. Você consegue se expor a várias classes de ativos por meio de ETF. E até, Léo, tem uma dinâmica de investimento que me parece diferente da brasileira. Nós aqui estamos acostumados a ter um exemplo só, né? Por exemplo, 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Dessa parcela que está em renda fixa está no Tesouro Selic pós-fixado e os outros 30% está em ações, fundos imobiliários e alternativos. Lá esse Tesouro Selic não tem essa dinâmica, né? É diferente. Lá eles compram mais título pré-fixados atrelado à inflação e também a taxa de juros é menor. Então você está acostumado aqui a 1,10% ao mês, lá você vai ter 3,5% ao ano, né? Por isso que o americano ele investe mais em ações mesmo, né? Ele tem mais essa disponibilidade de investir em títulos de renda variável, né? Sim, sim, com certeza. Eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas se você for pesquisar, você vai ver que mais da metade do investidor americano ele está investindo em ações, mais da metade da população. E lá é tudo título pré-fixado, né? Não tem essa liquidez do Tesouro Selic igual tem aqui no Brasil. E assim, aí você pensa, pô, mas eu vou investir lá fora com juros baixos. Mas na verdade a ideia não é essa, a ideia é você pensar na moeda. Aqui você está exposto ao risco Brasil, né? Ao real. E lá não, lá você está exposto ao dólar. Que, independente como que eu posso dizer, de críticas, né? Da economia atual não estar muito boa, até o pessoal gosta de falar assim, mas tem o BRICS, o pessoal tá pensando em criar uma moeda, né? Sei lá, tem franco suíço, tem euro, tem libra, mas, cara, para pra pensar, toda a dívida do mundo tá em dólar. Então, não tem como fugir dele tão cedo, né? As commodities, quando você vai vender petróleo, milho, soja, tudo negociado em dólar. E por mais que o dólar possa perder valor ao longo do tempo, em função da emissão de mais moeda, eu imagino que o real perde o poder de compra mais rápido que o dólar também. Sim, sim. Também tem isso, né? Então, é uma diversificação, pessoal. E, além disso, é um hedge, é uma proteção. Imagina que você tem sonhos ou planos de ir para fora, de estudar fora ou de conhecer outro país. Não tem jeito, você vai ter que fazer essa conta em dólar de quanto você vai gastar. Então, você ter uma conta dolarizada também te protege disso. O cenário agora com o dólar a 5,18 pode ser oportuno. Pensando no longo prazo, quero deixar a dúvida aqui para vocês que estão assistindo. O que vocês acham que é mais provável pensando no longo prazo? Mais de 5 anos, tá? Vamos pensar em 10 anos. Vocês acreditam em dólar a 3,50 ou a 7? Eu acho que vale essa dúvida aqui. Se você acredita no dólar a 7, faz todo sentido você começar, pelo menos, a montar sua posição lá fora. E olha que o dólar é o ativo mais difícil de você acertar para onde vai, né? Mas assim, pensando no cenário atual, em que os juros vai começar a cair por causa da desaceleração da economia, né? Por causa da inflação que está diminuindo, faz sentido cortar juros. Só que os problemas fiscais vão ser difíceis de resolver. Então, esse dólar, ele provavelmente vai voltar a subir. E, claro, para o Trump, atualmente, é interessante desvalorizar o dólar de forma artificial. Mas ele não fica caindo para sempre, né? E aqui também tem uma questão que a gente está num cenário de desvalorização do dólar frente ao resto do planeta, né? Sim, não é um cenário apenas no Brasil. E essa questão também causa uma certa miopia do nosso ponto de vista de como que a gente está olhando. Como o Léo comentou, é difícil acertar para onde o dólar vai. Mas, na verdade, talvez a frase deveria ser: é difícil saber onde o real vai, né? É o real que está oscilando bastante sim. Né, frente às demais moedas, né? E até eu puxei alguma coisa aqui no meu celular que eu ia comentar. Eu ia deixar isso para outro vídeo, mas aproveitar essa oportunidade, né, já que a gente está falando de moeda.
Ó, deixa eu ler aqui. Eu tinha escrito assim, numa publicação da Bloomberg. Ó, o catalisador para a queda foi a mudança de regra para contratos futuros na COMEX. A China tem mais interesse em comprar ouro e prata física do que ficar especulando, pois o yuan é uma moeda fraca. Aí alguém foi lá e comentou assim: impressionante que se acha advisor, falando que yuan é fraco. Aí ficou lá, kkk, ficou dando risada, né? Então, assim, eu comentei numa postagem da Bloomberg sobre a prata, né? Que tava subindo pra caramba e do nada caiu. Caiu, acho que quase 40%. Por que eu falei yuan fraco, né? Porque, assim, mesmo que o yuan fosse uma moeda forte, igual o dólar, igual, sei lá, igual o franco suíço, o próprio governo chinês ele quer desvalorizar essa moeda porque para ele fomentar a economia melhor. Ele vai ter menos gasto, menos a dívida vai ser menor. É o que o Trump tá fazendo, né? Ele tá querendo desvalorizar o dólar. Então, isso é uma forma. É até interessante falar isso porque a gente vê. Você para estudar economia, você fala assim, mas tem o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Mas lá não, lá é o câmbio administrado. É meio que uma visão geopolítica do câmbio. Porque eles têm. Eu andei pesquisando, se não me engano, eles têm um limite diário que pode subir o câmbio e ficar travado. E depois no outro dia eles vão e mexem de novo. E tudo isso para poder desvalorizar a moeda. Então, se o cara deu risada e falou, o yuan é fraco. Cara, tudo bem que a economia chinesa é a segunda maior do mundo. Compete de igual para igual com os Estados Unidos. Mas eles desvalorizam porque eles querem. Eles não querem o yuan forte, eles querem o yuan fraco. E tanto que se for criar de fato a moeda do BRICS, que claro, tem o Brasil, Índia, Rússia, eles querem que seja atrelado uma parte em ouro. Justamente porque o yuan serve para guerra geopolítica, né? Guerra comercial. Então a moeda do BRICS vai ser outra, justamente pensando em país, né? Em deixar as coisas mais fortes, né? Então é nesse sentido. Então, poxa, dado todo esse cenário que você trouxe aí também, Léo, é interessantíssimo que as pessoas tenham posições globais, né? Sim, com certeza. Possam montar posições em outros países, em outros mercados, inclusive em outras teses, porque como a gente comentou inicialmente, o mercado americano é muito amplo, te dá a possibilidade de investir em uma série de ativos diferentes. E eu gostaria até de te convidar a deixar o comentário aqui se você já faz investimentos internacionais, se você gosta de fazer isso na carteira e se você acha importante. É legal também que você deixe o like se gostou e o dislike se não gostou desse conteúdo. Se inscreva em ambos os canais e faça parte aqui da nossa comunidade. É isso aí, Alípio. Obrigado aí. E, bom, agora a hora de dolarizar, cara. Quanto antes, melhor, né? Aproveitar aí as assimetrias do mercado, né? Então, bora pra cima. Isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.